Olá, boa noite, meus irmãos, meus amigos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a vida de cada um de vocês. Meu nome é Marli Moura, eu sou missionária da Igreja Batista Novo Horizonte, Natal, RN, e estou aqui com você mais uma vez para meditar acerca da Palavra de Deus. Qual a sua profissão? Você pode aí me responder? Como você tem desempenhado a sua profissão? Você se sente capacitado? Nos meus anos aí de trabalho, tenho visto muitos alunos ou colegas de profissão galgando aí patamares cada vez mais elevados na profissão que abraçaram, né? E eu fico muito feliz. Pessoas se especializando naquela profissão que escolheram, procurando novas técnicas, né? Novos conhecimentos, destacando-se cada vez mais. Isso aí é fantástico. Por outro lado, quando nós vemos, né, pessoas que estão aí estagnadas, né, isso é muito triste. Pessoas aí que perderam o prazer naquilo, né, que fazem. Posso fazer mais uma pergunta? E no campo espiritual? Qual é o seu ministério? Como é que você tem desempenhado a missão? Ou melhor, você tem desempenhado? Por vezes, assim, em muitos momentos, parece que nós nos esquecemos a razão de estarmos aqui. Nos envolvemos aí com o nosso cotidiano e nos esquecemos do nosso chamado. Você deve ser um bom profissional, né? Você deve exercer bem aquilo que você abraçou. Você deve pedir a Deus que te ajude aí a ser uma referência. Mas você não pode esquecer jamais do seu ministério com o Senhor. Nós não podemos, né, em busca aí dessa glória passageira, renegarmos a eternidade, aquilo que ficará para sempre. Você precisa lembrar que tem um chamado e não pode voltar atrás. É uma música que diz isso, né? Eu tenho um chamado, né? Eu não vou parar, a estrada é muito longa, vou continuar, mesmo em meio às lutas. Eu não estou só e te sinto aqui. A vida é mesmo assim, tantas aflições eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger. Te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater. Eu me lembro grande, eu sou, me enviou. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anunciar. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. E é sobre isso que eu gostaria de falar com vocês nesta noite. Sobre o nosso chamado. Aquele que nós herdamos, né, aí do Senhor Jesus, que veio para proclamar as novas de salvação em Deus e deixou essa comissão com a sua igreja. O texto que eu vou ler é o de Isaías. Né? O texto de Isaías, capítulo 61, que nos diz assim, Isaías 61 diz assim: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, olhos de alegria em vez de pranto,
vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Edificarão os lugares antigamente assolados, restaurarão os de antes destruídos e renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. Estranhos se apresentarão e apacentarão os vossos rebanhos. Estrangeiros serão os vossos lavradores e os vossos vinhateiros. Mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministros do nosso Deus. Comereis as riquezas das nações, e na sua glória vos gloriareis. Em lugar de vergonha, tereis dupla honra. Em lugar de afronta, exultareis na vossa herança. Por isso a vossa terra possuireis o dobro e tereis perpétua alegria. Porque eu, o Senhor, amo o juízo e odeio a iniquidade do roubo. Dar-lhes fielmente a sua recompensa, e com eles farei aliança eterna. A sua posteridade será conhecida entre as nações, e os seus descendentes no meio dos povos. Todos quantos virem, os reconhecerão como família bendita do Senhor. Regozijar-me-ei muito no Senhor. A minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de vestes de salvação e me envolveu com manto de justiça, como um noivo que se adorna de turbante, como noiva que se enfeita com suas joias. Porque como a terra produz os seus renovos e como o jardim faz brotar o que nela semeia, assim o Senhor fará brotar a justiça e o louvor perante todas as nações. Eu li todo o capítulo 61 de Isaías, né? Aqui a gente tem aí a proclamação do ano aceitável do Senhor, né? É disso que trata. Isaías 61, ele está aí fazendo a proclamação desse ano aceitável do Senhor. Ele continua a falar no texto aí acerca de como é que Deus estaria respondendo ao arrependimento do seu povo. Você pode ver isso no capítulo anterior, né, o capítulo 59, né, e aí nos capítulos subsequentes a esse também vão falar acerca disso, em que Deus está dizendo que por causa aí do arrependimento do povo, né, ele estaria então respondendo. O povo se arrepende, Deus estaria respondendo. Ele está dizendo que chegaria um tempo favorável do Senhor para aquela nação, para o seu povo. Estaria retirando-os do exílio e dando a eles bênçãos. O Espírito do Senhor está sobre mim. O Espírito do Senhor está sobre mim, né? O Senhor Jesus vai utilizar esse texto lá no Novo Testamento, né? Dizendo que essa profecia se cumpre nele, né? E aí ele vai estar falando aqui que as bênçãos de Deus, aquela aliança eterna que ele fez com o seu povo estaria se cumprindo, visto que esse povo, né, em arrependimento, busca o Senhor. Eles estariam buscando ao Senhor e o Senhor estaria respondendo, trazendo aí cura, trazendo libertação. Estaria dizendo que o ano aceitável do Senhor chegou. O Espírito do Senhor está sobre mim e eu fui aí ungido para pregar as boas novas. E essa mensagem, essa proclamação, ela vem por causa, né, do favor de Deus aos mansos, aos quebrantados, aos contritos, aqueles que estão aí esperando pelo Senhor, que o Senhor os ouça e os visite. É uma proclamação de libertação, tal qual o ano, né, do jubileu, e os cativos estariam aí livres. Esse é o ano aceitável do Senhor. Ano aceitável. A bênção
de Deus, o favor que Deus concede. E é com base nisso que ele está aí fazendo a proclamação dessas boas novas. Mas ele não diz apenas isso. Ele não diz que é apenas o ano aceitável do Senhor. Ele também vai dizer que é o ano da vingança de Deus. Você percebe isso no verso 2? Apregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram. Se nós pensarmos nisso, nós estamos vendo que o Evangelho ele vai ser proclamado, né, dizendo que esse é o ano aceitável do Senhor, mas também ele fala do dia do juízo, do dia do julgamento. Se nós olharmos, né, para o ministério de Jesus que veio, ele está proclamando aí esse ano aceitável do Senhor, mas a sua volta vai marcar então aí o dia desse juízo, o dia do julgamento. Se você olhar, há uma ordem dada acerca daqueles que choram, daqueles que planteiam, daqueles que se angustiam. Está sendo dito que a esse será dado uma coroa, será dado óleo de alegria, vestes de louvor. Os tristes serão consolados. É lindo o texto, não é? Vão trocar as vestes, vão trocar o pranto. Eles serão fortalecidos e serão fortalecidos aí de uma maneira tal que eles poderão reedificar. Desse texto, né, eu gosto muito da expressão que vai dizer, né, o verso 3, e a pôr sobre os que em Sião estão de luto, uma coroa em vez de cinzas, olhos de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiças, plantados pelo Senhor, para a sua glória. O carvalho era uma árvore favorita, né, sobre a sombra desses carvalhos, né, os israelitas se assentavam. Ou aos pés de um carvalho, sepultavam aí os seus mortos. A madeira era usada na fabricação de remos. Era uma árvore vigorosa, era uma árvore de madeira dura, era uma árvore que durava por muito tempo. Então ela simbolizava aí força, longevidade, estabilidade, determinação. E quando você olha, pensa nisso e olha para o texto, você percebe aí que é isso que o Senhor espera daqueles que Ele está resgatando, daqueles que Ele está abençoando, que sejam firmes na prática da justiça, que eles permaneçam aí enraizados no reino de Deus. A fim de que se chamem carvalhos de justiça, que são plantados para a glória de Deus, para que as nações, para que as outras pessoas vejam isso. Então não há lugar para inconstância. Aqueles que estão enraizados, eles vão permanecer firmes na presença de Deus, constantes. Eles não vão estar olhando para trás. Eles não vão estar deixando o Senhor, porque são carvalhos de justiça. E aí, a partir do verso 4, ele vai então estar falando das bênçãos que Israel então estaria recebendo. Não é? Eles ficaram em lugares antigamente assolados, restaurarão os de antes destruídos. Não é? Ele vem falando aí acerca
de que a vergonha que eles sofreram vai dar lugar ao louvor. Bênçãos que são aí, promessas que são feitas aos judeus, aqueles que estavam aí no cativeiro, mas que puderam voltar para a sua terra. Mas será que isso é só para aquele povo lá do passado? Como eu disse, o Senhor Jesus, ele utiliza esse texto, não é? Lá em Lucas capítulo 4, a partir do verso 16, né? Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram um livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu-o ao assistente e sentou-se, e todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: Hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Essa aí é uma promessa feita que teve o seu fiel cumprimento em Jesus Cristo. O Senhor Jesus diz: olha, isso que Isaías estava falando acaba de se cumprir aqui. Eu estou aqui. Jesus veio realmente para pôr em liberdade todos os cativos, aqueles que estão cativos aí sob o jugo de Satanás. Ele veio abrir os olhos dos cegos. Ele curou muitos cegos, não é? Se você fizer aí a leitura dos evangelhos, você vai perceber isso. Mas a cegueira maior que Jesus veio trazer fim é a cegueira espiritual. O Senhor veio abrir os olhos dos cegos para que consigam compreender as maravilhas de Deus, para que consigam entender a sua palavra, para que consigam entender a sua promessa, o plano de salvação, de restauração. O Senhor Jesus veio para dizer que o ano aceitável do Senhor é hoje. É agora. Que o Senhor veio trazer consolo aos que estão tristes, aos quebrantados, aos oprimidos. O Senhor veio para abrir as portas da prisão, do engano que tem levado muita gente para distante de Deus. Veio para proclamar que é o ano aceitável do Senhor. Se hoje ouvirdes a minha voz, não endureçais o vosso coração. Precisamos ouvir a voz do Senhor e dar ouvidos a ela, a sua palavra. Mas o Senhor também veio dizer que haverá um dia, na sua volta, que será o dia do julgamento de Deus. Por que nós precisamos parar e dar atenção à palavra? Nós precisamos dar atenção que hoje é o ano aceitável. Hoje é o tempo de nós olharmos para os nossos pecados e nos arrependermos dele, para recebermos o consolo que o Senhor tem para as nossas vidas, para termos um novo relacionamento com ele, para consolar todos os que choram. Mas essa não é só uma palavra para quem precisa fazer esse encontro com o Senhor. Essa é uma palavra também de alerta a todos aqueles que dão continuidade ao ministério do Senhor. Lembrando que nós temos um chamado, que nós temos um ministério e precisamos dar conta dele.
Não podemos estar embaraçados com as coisas desse tempo. Quantos cativos, quantos oprimidos, quantos quebrantados de coração precisam receber o consolo de Deus. Quantos que estão aí algemados, que que devem ser confrontados com a verdade, para que sejam colocados em liberdade, uma liberdade plena que o Senhor tem. Nós temos um chamado, nós temos um ministério. Aquilo que Isaías profetizou tantos anos antes, Jesus disse: olha, esta palavra está se cumprindo aqui, porque eu vim para resgatar, eu vim para salvar, eu vim para libertar. Sabe o que o Senhor está requerendo das nossas vidas? É que sejamos de fato carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor, aquela árvore firme, aquela árvore forte. Precisamos ser assim, plantados pelo Senhor para a glória dele. Eu comecei perguntando aí sobre a sua vida, sobre o seu trabalho. Seja um excelente trabalhador, um excelente funcionário, um excelente servidor. Faça como se estivesse fazendo ao Senhor. Mas não esqueça que você tem um chamado, um ministério, que você precisa dar continuidade à obra do seu mestre, do seu Senhor, e deve fazer isso com excelência. Porque há muitos algemados, há muitos que estão em cativeiro e precisam conhecer que a liberdade em Cristo Jesus é obra para que você realize hoje, anunciando que hoje é esse tempo, ano aceitável do Senhor. Um grande abraço. Deus abençoe a sua vida e até a próxima.